Nessa aula de hoje vamos estudar as transformações gasosas. Você pode acompanhar no livro 7, das páginas 17 a 22. É uma aula de física para o segundo ano do ensino médio. A gente vai começando então falando sobre o que são variáveis de estado dos gases. Então, quando nós queremos definir um gás, nós temos algumas propriedades que são importantes, né? Então, vamos falar, por exemplo, do volume. Então, o volume que ele ocupa em um recipiente, a pressão que ele exerce nesse recipiente. Lembrando que pressão é a quantidade de força por unidade de área, né, que ele colide ali com o recipiente e entre as próprias partículas também. E também vamos falar da temperatura desse gás. Então, essas três propriedades são aquelas que nos permitem definir, caracterizar um gás. Outra definição importante quando estamos estudando os gases é a definição de gás ideal. Então, que características um gás precisaria ter para ser considerado ideal? Primeira coisa, moléculas bem pequenas, com massa e volume desprezíveis. Movimento aleatório dessas moléculas do gás. Choques elásticos, ou seja, quando as moléculas colidem, a energia é conservada, né? Aquele bate e volta. E ainda não existem forças elétricas e gravitacionais entre essas moléculas. Então, são características que facilitam o estudo desses gases. E é por isso que eles são considerados gases ideais quando se aproximam dessas características. O gás real, né? O gás real é assim? Nem sempre, né? Mas gases reais podem ser considerados ideais quando as temperaturas forem altas e as pressões forem baixas. Mais uma definição importante é o número de Avogadro, né? É uma quantidade que corresponde ao número de átomos que existe em 12 gramas de carbono 12. Essa quantidade, aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23, é que então é o número de Avogadro e que a gente denomina de mol. Então, um mol é essa quantidade. Assim como uma dúzia corresponde ao número 12, um mol corresponde a esse número, né? Aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23. E a gente utiliza com frequência o mol para se referir à quantidade de átomos, né, de um gás. Então, nos exercícios vai aparecer muitas vezes o número de átomos na unidade mol. Bom, então já fizemos essas definições importantes e vamos ao assunto então dessa videoaula, que são as transformações gasosas. O que é uma transformação gasosa? Quando a gente tem a alteração de uma daquelas variáveis que nós dissemos que caracterizavam os gases. Então, todas as vezes que o volume, a pressão, ou a temperatura, ou todos eles mudarem, a gente diz que o gás sofreu uma transformação. Então, nós vamos inicialmente estudar agora três transformações nas quais a gente vai manter fixo o número de moléculas do gás. Essas transformações foram estudadas por esses cientistas, né, que eu coloquei as imagens aqui. Esses estudos iniciaram lá em 1661 com Boyle e Mariotti e se estenderam aí, né, com Charles, com Gay-Lussac e outros ainda depois deles. Para cada uma dessas transformações, a gente vai ter a variação de duas daquelas propriedades, né? E vamos ter uma terceira mantida constante. Então, na primeira transformação, a temperatura é que será mantida constante e, portanto, essa que foi estudada por Boyle e Mariotti é denominada transformação isotérmica, né? A temperatura é mantida constante. Já a transformação estudada por Charles foi
isobárica, ou seja, a pressão foi mantida constante, o volume e a temperatura podiam variar. E na terceira, que foi estudada por Gay-Lussac, o volume é que foi mantido constante. Então, a transformação isovolumétrica, e o que podia variar eram a pressão e a temperatura. Então, vamos para essa primeira transformação, né, uma transformação isotérmica, que foi estudada por Boyle e Mariotti. O que eles observaram foi o seguinte, que ao reduzir o volume de um recipiente, lenta e continuamente, com temperatura constante, a pressão se eleva. Então a gente tem aqui na animação, né, a gente vai verificando que toda vez que a gente aperta ali, né, o êmbolo, né, e faz com que o recipiente fique com um volume reduzido, existe um aumento da pressão. E o gráfico ali ao lado vai mostrando isso também. Quanto menor o volume, maior a pressão que as moléculas do gás exercem nesse recipiente. Na segunda transformação, essa que é isobárica, o que Charles observou foi o seguinte, que ao aumentar a temperatura do gás, mantendo a pressão constante, ele observava um aumento no volume, um aumento proporcional. Então a gente observa ali no gráfico, que é um gráfico de reta, indicando uma relação ali de proporcionalidade entre o volume e a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o volume proporcionalmente. Ou seja, quando o gás era aquecido, ele expandia, né? Quando era resfriado, ele contraía. E na terceira transformação, que foi essa estudada por Gay-Lussac, o volume era mantido constante, a gente pode dizer isovolumétrica ou isocórica para volume constante, e o que ele observou foi o seguinte, que ao aumentar a temperatura do gás, mantendo sempre o mesmo volume ali, né, o recipiente não mudava de tamanho, ele observou um aumento de pressão, ou seja, a pressão, né, e a temperatura, grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumentava, a outra aumentava proporcionalmente. O gráfico ali é um gráfico de reta, assim como o anterior. Então vamos a alguns exemplos, né, dessas três leis. Então a primeira de Boyle e Mariotti, a gente pode imaginar que a gente pegou ali uma seringa de injeção, pode fechar a parte da frente, pode ser até com o dedo mesmo, e vai apertar o êmbolo. Então, ao apertar o êmbolo, a gente está aumentando ali a pressão, né, que a gente está exercendo nesse gás. E, como consequência, o volume vai diminuir. Ou seja, né, o volume e a pressão são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Uma coisa importante que o Boyle e o Mariotti observaram é que, embora, né, quando a pressão aumente, o volume diminui, os valores de pressão e volume multiplicados sempre davam a mesma coisa, né? Era um número constante ali. Então não importava o valor de pressão e volume que você tivesse obtido, a multiplicação desses valores era um número constante. Quando o Charles foi fazer os estudos dele, né, a pressão era mantida constante, mas ele observou também que, embora ele tivesse sempre um aumento de volume proporcional ao aumento de temperatura que ele provocava nos experimentos dele, sempre que ele dividia o volume pela temperatura, ele também obtinha um valor constante. Como um exemplo, né, para essa lei de Charles, a gente poderia pegar uma garrafa PET, fechá-la com um balãozinho e fazer o seguinte: inicialmente colocar essa garrafa, né, que tem apenas ar dentro, né, fechada com um balãozinho, dentro de um recipiente com gelo, de forma que o ar dentro da garrafa seja resfriado, e nessa primeira
situação, a gente observaria que o balãozinho ficaria bem murcho, né? Muitas vezes até poderia entrar na garrafa, né? Em função do resfriamento do ar ali dentro, né? E, por outro lado, ao retirar a garrafa desse recipiente frio e colocá-la num recipiente com água bem quente, a gente já observaria ali, com o aquecimento do ar, o balãozinho expandindo, né? Então o volume de ar aumentando. E a gente, enfim, tem vários outros exemplos. O próprio balão de ar quente, né? A gente percebe ali que à medida em que o ar vai sendo aquecido, o balão vai inchando, né? Vai aumentando o volume. Então, tanto uma quanto a outra, a gente observa que a relação entre as grandezas dá um número constante. E na terceira também. Então, na terceira lei, essa que é isovolumétrica, as grandezas pressão e temperatura, a razão ali entre elas também sempre fornece um valor constante. Então, nesse caso aqui, o que o Gay-Lussac observou é que à medida em que ele aumentava a temperatura do gás, a pressão que ele exercia no recipiente ia aumentando proporcionalmente, de forma que a razão ali entre os valores de pressão e temperatura sempre davam a mesma coisa. A gente pode observar aqui os gráficos das três transformações. Os gráficos são importantes porque eles sintetizam, né, a informação. Então, olha só, a primeira transformação, aqui é a isotérmica, a gente vê lá que à medida em que o volume vai aumentando, a pressão vai diminuindo. E se a pressão for aumentando, o volume é que vai diminuindo, ou seja, grandezas inversamente proporcionais aí, quando uma aumenta, a outra diminui. Já na transformação isobárica, com o aumento da temperatura, a gente tem um aumento de volume. E na isocórica, o aumento da temperatura, a gente observa ali o aumento da pressão também. Então, na transformação de Charles, a pressão era mantida constante e o volume podia variar. Então, com o aumento da agitação das moléculas, né, o aumento da temperatura, esse volume ia expandindo, né? A maior agitação fazia com que elas ocupassem um espaço maior. E já no caso da terceira transformação, que o volume é mantido constante, aí com o aumento da temperatura, a agitação das moléculas, né, o volume não podia expandir, mas aí a pressão começou a aumentar, né? A força com que elas colidem com o recipiente foi aumentando. E isso aí é indicado no gráfico também. A gente agora vai ver um caso em que é uma transformação que vai manter constantes a temperatura e o volume do gás, mas o número de moléculas é que vai variar, né? Então, as três que nós vimos até agora, a gente mantinha o número de moléculas constante, e agora a gente vai ver um caso em que a gente vai modificar a quantidade de moléculas de gás no recipiente e vai manter a temperatura e o volume constantes. Então, como exemplo dessa situação, a gente pode pensar numa pessoa que está enchendo o pneu de um veículo. À medida em que ele vai introduzindo mais gás ali no pneu, ele vai observando que a pressão vai aumentando. Então, a pressão das moléculas do gás no recipiente, que nesse caso é o pneu, aumenta à medida em que a gente coloca mais ar, né? Coloca uma quantidade maior de gás. E então, nesse caso, né, o que a gente observa é que a pressão dividida pelo número de mols, né, o número de moléculas de gás, é também constante. Então, se a gente dividir, né, a pressão obtida pelo número de moléculas, a gente vai sempre obtendo também o mesmo valor. Então, após todos esses estudos, em 1842, Clapeyron decidiu fazer ali uma síntese e ele chegou na seguinte conclusão, que na verdade, ao multiplicar a pressão pelo volume de um gás
e dividir pelo número de moléculas multiplicado pela temperatura, ele chegava sempre a um valor constante, né? Lembrando, né, e frisando aqui, né, que a temperatura nessas equações ela precisa sempre estar na unidade Kelvin, para que não tenha perigo da gente ter divisões por zero, né? Porque na escala zero, na escala Kelvin, a gente não tem o zero, né? O zero Kelvin não existe, ele é apenas uma definição assim que a gente imagina, né, que se os gases, as moléculas ali estivessem totalmente paradas, aí se chegaria no zero Kelvin. Mas a gente até hoje na natureza não identificamos essa situação. De forma que aqui, né, a gente vai utilizar essa escala para não ter o zero ali dividindo na expressão. E aí o que então Clapeyron descobriu foi o valor dessa constante, o número que ele obtinha todas as vezes para qualquer gás, né, quando ele multiplicava a pressão pelo volume e dividia pelo número de mols vezes a temperatura. Então esse valor foi denominado constante universal dos gases ideais, né, e também pode ser algumas vezes chamado como constante de Clapeyron. A equação de Clapeyron pode ser escrita de duas maneiras, né? Ou isolando o valor da constante, como eu escrevi aqui inicialmente, ou passando a constante multiplicando o número de mols e a temperatura para o outro lado. Então, o PV igual ao nRT. Então, esse trabalho do Clapeyron foi importante porque ele conseguiu sintetizar as três leis que nós vimos. Então, aqui essas três leis estão escritas considerando que a gente não vai variar o número de moléculas no recipiente e a gente pode escrever, então, as três leis de uma única forma, dizendo que a pressão, o volume, dividido pelo valor de temperatura do gás, né, numa situação inicial, vai ser igual a pressão vezes o volume dividido pela temperatura numa situação posterior. De forma que a gente pode sempre igualar, né, a situação inicial e final aí do gás e escrever então, né, PV dividido por T sempre vai ser igual. E isso daí é igual àquele valor de constante, né? E que a gente pode sempre igualar, como a gente está mostrando então aí nessa expressão que é denominada a lei geral dos gases. Mais uma vez lembrando que vamos utilizar aí a temperatura na unidade Kelvin.